Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja repousando abundantemente sobre cada irmão, cada irmã esta noite. É uma alegria, é um privilégio muito grande poder estar com os irmãos e as irmãs nesse momento de culto. Temos viajado bastante em função das responsabilidades como presidente da Assembleia Geral. Domingo passado, final de semana passada, nós estivemos em Recife, em Natal, celebrando os 50 anos da segunda igreja de Natal. No domingo anterior nós estivemos em Bariri, terra da família Faustini. Alguns membros da família Faustini são membros aqui, são originários de Bariri. Estivemos ali comemorando os 90 anos daquela igreja. E no domingo anterior, domingo 16 de março, nós estivemos em Ibiporã, no norte do Paraná, próximo a Londrina, naquela igreja, uma igreja que Deus tem abençoado, tem crescido bastante. Hoje eles estão com mais de 1.100 membros, uma cidadezinha pequena de 30 mil habitantes. Aquela igreja muito ativa, muito vibrante, uma experiência muito agradável estar com os irmãos lá. Nós pedimos as orações dos irmãos, das irmãs, nessas viagens, que Deus nos dê graça e Deus nos abençoe para que onde estivermos, levando uma palavra de estímulo, uma palavra de ânimo às comunidades locais, Deus nos dê sempre a direção e a sabedoria. E sobretudo nos guarde, porque viajar por esse Brasil afora não é fácil não. As orações dos irmãos são sempre bem-vindas. Nosso tema do mês de abril refere-se à morte e à ressurreição de Jesus, temas relacionados. Hoje de manhã o pastor Caio pregou sobre João 13, sobre o amor de Jesus até o fim. Paixão sem remédio, paixão sem fim, paixão que salva, que restaura, que reconcilia, e paixão que coloca-se em ação. Por esta mensagem, os irmãos que estiveram de manhã puderam acompanhar o pastor Caio nessa reflexão. E dentro desse mesmo tema, sobre a paixão, nós escolhemos hoje a expressão de Jesus na cruz: está consumado. Ali na cruz, Jesus pronunciou esta palavra. Jesus, naquele momento final terrível, ele disse: está consumado. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São João, capítulo 19, do versículos 28 ao versículo 30. Apenas esses 3 versículos que servirão de base para a nossa meditação nesta noite. A morte de Jesus, João 19, 28 a 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Oremos. Pai querido, Pai eterno, abrimos a Tua palavra, mas quem abre a mente e o coração é somente o Teu Espírito. Então nós te pedimos em nome de Jesus, que assim o faças, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, abrindo o nosso entendimento e dando discernimento para entender a Tua palavra, e não somente entendê-la, mas aplicá-la à nossa vida e transformá-la em vida, em atitude, em ação. Então, ó Deus, tem misericórdia, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração
e sejamos ensinados, sejamos edificados, sejamos consolados pela Tua palavra esta noite, em nome de Jesus. Amém. Está consumado. Jesus estava concluindo o seu trabalho na cruz. O que normalmente nós dizemos quando nós concluímos um trabalho? Os estudantes, quando terminam o TCC, o famigerado TCC, né? Que tira o sono e que tira a paz de estudante por muito tempo, quando ele entrega o TCC. Que alívio! Até que enfim entreguei essa bendita monografia, essa bendita tese, né? Este alívio de terminar um trabalho. Expressões de contentamento, de felicidade por concluir um trabalho às vezes que você estava postergando, adiando, um trabalho ruim de ser feito, uma tarefa, depois você conseguiu terminar, você conseguiu fazer, entregou, graças a Deus, até que enfim. Esta é a expressão quando concluímos um trabalho que nos é pedido. Diz a história que Michelangelo, o grande artista da Renascença, escultor, pintor, ele ao esculpir Moisés, e ele mesmo extasiado diante da beleza e diante da grandiosidade do seu trabalho, ali no mármore, ele teria, num gesto incontido, batido com o cinzel no joelho do Moisés e gritado: fala, parla, porque parecia um ser humano perfeito. Mas também há outras finais de obras que não são tão felizes. A história de Santos Dumont, tido por nós brasileiros como inventor dos aviões, os americanos não concordam, mas tido como inventor da aviação. E ele deixou registrado que logo após a sua invenção, a ver os aviões sendo utilizados como armas de destruição na Primeira Guerra Mundial, ele ficou muito deprimido, porque ele jamais esperava que o seu invento fosse ter aquela utilização. E ele suicidou-se. Ele já era de tendência depressiva e, segundo alguns, isso teria acentuado ao ver o uso da sua invenção para a destruição e a morte das pessoas. Jesus ali na cruz, depois do seu ministério terreno, numa circunstância extremamente difícil e complicada, abandonado, sozinho, a ponto de ele clamar: Deus meu, por que me abandonaste? Sentindo-se abandonado por Deus, por conta dos nossos pecados. Abandonado pelos seus discípulos, só algumas mulheres que ficaram ali ao pé. Jesus disse: está consumado. O que é que Jesus quis dizer? Está consumado. Existe uma primeira explicação para esse termo, que significava na sua língua original, quando alguém concluiu uma tarefa. O pai mandou o filho realizar uma tarefa, o filho realizou e volta e informa ao pai: pai, terminei a tarefa, eu fiz o que me mandaste. Ou um servo, quando era feita uma tarefa, o servo voltava e informava ao seu senhor que estava consumada a tarefa, concluída a tarefa. E a pergunta é: qual foi então a tarefa que Jesus está dizendo que acabou, que ele concluiu? Qual foi a tarefa que o Senhor Jesus concluiu? O que é que ele veio fazer? E o que é que ele veio fazer é que ele está dizendo para Deus ali na cruz que ele havia terminado de fazer o que ele veio fazer. Lendo no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, nós lemos Jesus dizendo: vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois é para isso que vim. Para que eu pregue, é para isso que eu vim. Jesus está dizendo: eu preguei, então eu anunciei toda a mensagem.
Eu trouxe todo o anúncio a respeito de Deus e do seu reino. Ele está dizendo, eu concluí a minha tarefa de pregação. Mas não é apenas isso que Jesus está concluindo. No Evangelho São Lucas, no início do seu ministério, ele está dizendo o que ele veio fazer. E o Espírito Santo, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para evangelizar, e enviou-me para proclamar libertação. Ele me enviou para dar restauração à vista aos cegos. Ele me enviou para pôr em liberdade os oprimidos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Isso que Jesus veio fazer. E na cruz ele está dizendo, eu concluí isto que eu vim fazer. Mas no Evangelho de João, também no capítulo 10, no versículo 10, o Senhor Jesus está dizendo que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Significa que o Senhor Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância, e lá na cruz ele está dizendo, eu concluí, eu fiz o que era necessário para que o ser humano tenha vida e vida em abundância. No Evangelho de Mateus, o capítulo 20, versículo 28, Jesus também diz a respeito da sua tarefa, diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para servir. Em Lucas capítulo 9, ele diz, o Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar as pessoas. E no Evangelho de João, no capítulo 12, ele diz, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ou seja, o que ele veio fazer. Jesus estava dizendo ali na cruz, eu concluí a minha tarefa. Eu acabei a minha obra, eu terminei a minha missão, eu concluí o meu projeto de trabalho, eu concluí. Que coisa preciosa ele poder dizer isto, que ele veio fazer, ele concluiu. Como que Jesus concluiu a sua missão? Em Hebreus capítulo 10, versículo 12, nós lemos que ele, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. E no mesmo texto de Hebreus, no capítulo 9, ele diz que ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Isso significa que Jesus não apenas concluiu, mas concluiu de maneira completa, cabal, plena, perfeita, acabada, irretocável, a obra dele na cruz. Ele estava dizendo lá na cruz, o que eu vim fazer, eu fiz. E fiz de maneira completa, cabal, plena, irretocável. Que não precisa ser acrescentado nada àquilo que ele já fez. Mas existe um segundo significado para esta palavra, que era utilizada no dia a dia das pessoas, nas relações comerciais, nas relações interpessoais. Esta palavra também era utilizada não apenas como informação, eu acabei a tarefa, mas era também dizer, tudo foi pago. Ela era utilizada nas transações comerciais, quando você quitava uma dívida. Você quitava a dívida, pagava lá aquela última prestação, última parcela do boleto. E você então tomava de volta para si o resgate da nota promissória. Hoje não é muito comum nota promissória, mas antigamente era um recurso muito comum nas transações. As pessoas emprestavam dinheiro entre si e elas davam uma nota promissória. Às vezes não precisava nem o avalista, o fiador. Era aquilo, era apenas a garantia que a pessoa, na data prometida, ela faria o pagamento daquele valor
daquela importância. E assim, as transações eram efetuadas, né? A nota promissória. Então, quando alguém quitava uma nota promissória, aquela dívida, ele já está consumado, esta transação, de tal maneira que a pessoa podia tomar de volta aquele escrito, aquela cédula, aquela nota promissória, e poderia até rasgá-la, porque a dívida já havia sido paga. Na verdade, esta é uma situação do ser humano diante de Deus. O Senhor Jesus contou a parábola dos dois credores, aliás, do credor incompassivo, que um homem devendo uma fortuna, a qual ele não podia, de forma alguma, pagar. Era uma fortuna, e ele não tinha como que pagar. Aquele senhor ordenou que ele vendesse a família, para que atenuasse a dívida. Diz o texto bíblico que não tendo ele, porém, com que pagar, ele dizia, eu tudo te pagarei, mas ele não tinha o que pagar, ele estava prometendo. E o Senhor disse, perdoou a dívida daquele homem, porque ele não tinha como pagar. Ele pensava que tinha como pagar, mas ele não tinha como saldar aquela dívida. Na verdade, o pecado é uma dívida. Existem alguns termos bíblicos para descrever pecado. Nós conhecemos, o mais comum, o mais frequente que a Bíblia utiliza é errar o alvo. Você ser menos do que você foi planejado para ser. Você não alcançar o objetivo que Deus planejou para você. Você erra o alvo, você está aquém, está abaixo. Você não atinge o padrão de Deus, você erra o alvo. Este é o termo mais comum. Existe um outro termo bíblico para descrever pecado, que é cruzar a linha. Outro termo bíblico para descrever pecado é escorregão. Outro termo bíblico para descrever pecado é atuar fora da lei, contra a lei. Mas existe um outro termo bíblico muito comum, que é utilizado principalmente no Novo Testamento, é dívida. Pecado é dívida. E nesse sentido nós somos devedores insolventes. Devemos para Deus. O que devemos para Deus? Devemos dar glória a Deus e não damos. Devemos dar honra a Deus e não damos. Devemos a Deus o lugar mais importante e principal da nossa vida e não damos. Devemos a Deus obediência e não damos. Então somos devedores. Porque deveríamos dar a Ele a honra, a glória, a obediência, o lugar que lhe é devido como Criador, e não damos. E aos olhos de Deus, não é o que você sente, é aos olhos de Deus e da sua palavra, isto é dívida. Você pode não sentir, eu não me sinto devedor, não muda. Eu acho que não devo nada para Deus. O teu achar não altera o fato, porque o que Deus está dizendo através da sua palavra é que nós devemos a Deus obediência, honra, glória, louvor, primazia. E quando não damos, estamos em dívida para com Deus. Somos devedores e devedores insolventes. Entretanto, nós lemos na palavra de Deus que Ele pagou. Jesus ali na cruz estava dizendo, está consumado. Ele está dizendo, foi pago. Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 14, nós lemos, Ele vos deu vida, juntamente com Ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contrária a nós, era prejudicial a nós. Ele tomou, arrebatou das mãos de Satanás esse escrito de dívida que Satanás fazia questão que ele cobrasse, que nos punisse. Ele arrebatou das mãos de Satanás esse escrito de dívida e cravou na cruz e disse, está pago. Ali na cruz ele estava dizendo, o escrito de dívida que era contrário a você e a mim,
as dívidas que nós temos para com Deus, quer você sinta, quer você reconheça ou não, é dívida que nós temos para com Deus. Jesus tomou das mãos de Satanás e diz: está pago, e cravou na cruz. Alguém já pagou uma dívida tua? Alguém já pagou uma dívida que era tua? Você emprestou, alguém foi o fiador, você não pagou e a pessoa teve que pagar? Ou você já pagou a dívida de alguém? Eu já paguei a dívida de uma pessoa. É muito ruim. Eu avalizei para o cidadão, trabalhava comigo na mesma empresa, avalizei no banco, e eu esqueci, porque trabalhava comigo, e chegou no dia do vencimento, o gerente do banco, tinha um posto bancário na empresa que nós trabalhamos, o gerente do posto bancário diz: olha, está em aberto lá, porque o fulano não pagou. E apesar das minhas gestões, pressões, cobranças e apelos, não teve jeito, eu tive que pagar a dívida, porque eu havia assinado. Aliás, é mau negócio ser fiador, mas isso tem uma história diferente para ser tratada outra hora. Mas a Bíblia diz que quando você se torna fiador de alguém, você se torna devedor, e alguém te coloca uma cordinha no pescoço. E a Bíblia adverte, leia o livro de Provérbios, sobre ser avalista, fiador de alguém. Às vezes é impossível, não tem como não avalizar, mas é um risco que você deva correr de maneira muito calculada, se tiver que fazer isto. Jesus pagou a tua dívida na cruz. Toda a tua dívida. Não ficou nada para trás, nem uma pontinha de dívida. Ele diz: está consumado. Existe um terceiro sentido desta palavra dali na cruz. Está consumado. O que é que Jesus quis dizer com isto? Jesus estava dizendo: adquirir definitivamente. Porque esse era um terceiro uso, correlato a este último que nós mencionamos. Quando você pagava uma última parcela, uma última prestação, você se tornava agora o proprietário definitivo. Agora você era dono de fato e de direito de uma propriedade, de algo que você havia adquirido. Era a finalização de um processo, o algo que atingiu o ponto desejado, o ponto esperado. Então essa palavra era utilizada: está consumado, chegou ao final este processo. E o sentido da aquisição definitiva, quando a escritura era outorgada e a posse de fato se transformava em posse de direito daquele bem, daquela propriedade. Jesus utilizou essa palavra para descrever o que a Bíblia está referindo-se a nós. Vejam os textos bíblicos, há uma terminologia bíblica que fala de comprar, de pagar e de resgate. No livro de Atos dos Apóstolos, nós lemos a exortação aos presbíteros para que pastoreiem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. E ainda Paulo, escrevendo aos Coríntios, na mesma linha de pensamento, ele diz: fostes comprados por preço, não vos torneis escravos de homens. E o apóstolo Pedro, de uma maneira muito eloquente, repetindo, enfatizando esse processo de aquisição definitiva que o Senhor Jesus fez por nós na cruz, Pedro diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados, fostes comprados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue
de Cristo. Não foi com ouro e nem com prata, mas o sangue de Jesus ali permitiu que ele pudesse dizer: está consumado. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 14, ele diz: ele é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é a garantia, é o penhor, algo dado em garantia, como segurança de uma transação. Você negocia, você dá um primeiro sinal. E aquele sinal nessa transação comercial é que garante e assegura a tua intenção de concluir o negócio. O Espírito Santo foi dado como garantia, como penhor da nossa herança, até o resgate, até a compra definitiva da sua propriedade em louvor da sua glória. É assim, irmãos, que a palavra de Deus nos diz. O Senhor Jesus ali na cruz, ele estava dizendo: eu comprei, eu paguei o preço, eu paguei até a última prestação, eu paguei tudo que era necessário, eu consumei o processo, eu fui até o fim desse processo, para que esta transação, para que esta aquisição fosse feita. Nós éramos escravos, vendidos ao pecado, vivendo sob a influência do mundo, vivendo sob a influência do príncipe das trevas, vivendo sob a influência da nossa natureza carnal. Ele nos resgatou, nos comprou, para que pudéssemos viver em liberdade. Era isso que o Senhor Jesus estava dizendo ali na cruz. Esta expressão: ele concluiu a obra, ele efetivou a transação, ele nos adquiriu por completo e totalmente. Portanto, irmãos, diante disso, eu gostaria de deixar 3 coisas para a nossa meditação, para a nossa reflexão, para o nosso ensino. A primeira delas é que a salvação foi feita, é uma tarefa que foi feita pelo Senhor Jesus. Você não faz nada pela tua salvação. Você não adquire a tua salvação, você não compra a tua salvação, você não obtém a tua salvação, porque esta obra de salvação está completa, ela foi perfeita, ele a realizou plena e cabalmente na cruz. Qualquer sacrifício é inútil. Nós só podemos aceitar a salvação, receber a salvação, mas você não conquista a salvação, você não obtém a salvação, você não alcança a salvação, você não adquire salvação. Ela é um presente que Deus te dá, e é um presente completo, perfeito, acabado. Não é resultado dos nossos esforços, da nossa vida piedosa, da nossa vida santa, não é resultado de sacrifícios, não é resultado de privações, não é resultado de legalismo, de obediência de regras e preceitos, mas é um presente de Deus. Não sei se os irmãos já viram, geralmente nesta época do ano, geralmente isso é objeto de reportagens. Algumas partes do mundo, nas Filipinas, existem alguns penitentes que saem pelas ruas na Semana Santa, chamada Semana Santa, e se autoflagelando. No Ceará, existe no sul do Ceará, numa cidade chamada Barbalha, existe um grupo, é uma espécie de uma confraria religiosa chamada os Penitentes de Barbalha. E eles saem nessa semana que antecede a crucificação, nos dias que antecedem a crucificação de Cristo, andando pelas ruas, e eles têm açoites, eles se açoitam até sangrarem. E uma pessoa foi entrevistada, e ele disse assim: o meu Senhor já fez muito por mim, eu tenho que fazer alguma coisa por ele também. Grande engano, que terrível engano, porque a salvação é um presente perfeito, acabado, completo, que o Senhor Jesus conquistou na cruz. Não há nada a ser acrescentado àquilo que Ele já fez. Nós só podemos receber, abraçar,
Nós só podemos entregar a nossa vida nas mãos dele e reconhecer que o que ele fez é o suficiente, é o necessário para a nossa salvação. Mas a segunda coisa que eu gostaria de deixar com os irmãos nesta noite, diante do significado desta palavra está consumado, é que não há dívida remanescente, não há resíduo de dívida. Antigamente as pessoas faziam financiamento aí da casa própria, ele pagava 30 anos e ao final tinha um resíduo lá ainda. Aquele resíduo de dívida que não sei o que eles tinham que fazer para saldar, para eliminar aquele resíduo de dívida. Mas na nossa relação com Deus não há resíduo de dívida. Ele pagou a dívida completa. Tudo foi pago. E por isso mesmo nós podemos viver em paz e alegria. E o diabo não tem direito de dizer para você que você é devedor. O diabo não tem o direito de dizer para você que você está em débito. Nós nos lembramos da história de Lutero. Lutero era uma figura singular, não só pela obra que realizou, mas também pela sua espiritualidade, a forma com que Lutero às vezes tinha embates espirituais tão vivos, que ele descrevia como que falando e dialogando com o diabo, quando o diabo lhe aparecia para lhe tentar em muitas ocasiões. E as suas descrições eram descrições muito vivas. Em nenhuma delas ele diz: diabo, vai dormir porque o dia já passou, é hora de descanso. E o diabo lhe insistia em lembrar os seus pecados. Ele dizia: sim, diabo, tem mais, você esqueceu outros pecados que você não mencionou, fale outros, tem mais, existem outros pecados. E ao final ele dizia para o diabo: mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Esse tipo de certeza, esse tipo de paz e de alegria que o cristão pode usufruir, porque o diabo, uma das designações que a Bíblia tem para o diabo é que ele é o acusador. Ele é mestre em lembrar os nossos erros, ele é mestre em lembrar o teu passado, ele é mestre em lembrar os teus pecados, ele é mestre em lembrar aquilo que você fez escondido, que só Deus sabe e você sabe. Ele é mestre em lembrar e dizer: e aí você, o que você está fazendo aí agora? Dando uma de santo. Lembra lá os teus pecados? Lembra daquela situação, daquela circunstância? E aí, o que você está fazendo aí agora? Você não é digno disso, você não é merecedor. Você não pode tomar a ceia, você não pode orar, você não pode pregar, você não pode falar de Jesus porque você é pecador. O diabo é mestre em colocar pensamentos na nossa cabeça de acusação. É a tarefa dele acusar e acusar. Mas nós podemos enfrentar o diabo com esta palavra. Ele cravou na cruz o escrito de dívida, tudo aquilo que depunha, tudo aquilo que era contra você, tudo aquilo que te colocava numa situação de condenado. E que Deus precisa exercer a sua justiça. Jesus diz: eu pago esta dívida, a tua dívida. Jesus: eu pago, eu assumo as consequências da tua dívida. Nós podemos viver na paz e na alegria, e o cristão pode viver em júbilo, celebrando esta vitória de Cristo na cruz. Ele pagou por todos os teus pecados, passados, presentes e futuros. Tudo está pago. Tudo já foi saldado diante de Deus. Mas a terceira implicação daquela palavra de Jesus na cruz, está consumado, é como se Jesus estivesse dizendo a cada um de nós aqui esta noite: você me pertence. Pertencemos ao Senhor. Dele somos na vida e na morte. Somos dele. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Redentor. Dele duas vezes. Dele porque ele nos criou. Dele porque ele nos resgatou
ali na cruz. Ele pagou o preço para que pudéssemos ser chamados filhos e filhas de Deus. Dele, a Ele pertencemos. E por isso mesmo nós precisamos glorificar a Deus com os nossos corpos. Porque pertencemos a Deus. Pertencemos a Ele. Você pertence, eu pertenço. E nós precisamos reconhecer isto. A nossa vida é uma contínua oferta ao Senhor, dizendo: Senhor, eu te pertenço. Meu corpo te pertence, minha mente te pertence, minhas emoções te pertencem, meus planos te pertencem, meus alvos te pertencem, meus projetos te pertencem, meus dons te pertencem, meus talentos te pertencem, meu tempo te pertence, o dinheiro que está nas minhas mãos te pertence, os bens materiais que me entregaste te pertence, tudo pertence a Ele. Porque o Senhor Jesus na cruz está dizendo: eu comprei, eu sou o teu Senhor. E nisso está a nossa salvação, quando reconhecemos que de fato Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor. Ele tem direito sobre a nossa vida. Pecado é não reconhecer o senhorio de Cristo. Pecado que resulta em condenação é não dar ao Senhor Jesus o lugar que Ele merece na nossa vida como Senhor da nossa vida. Senhor absoluto e inquestionável da nossa vida. Está consumado. Ali na cruz, Jesus declarou isto. Que você esteja reconhecendo isso no teu coração, cada dia, cada instante. E que assim estejamos glorificando o Senhor das nossas vidas. Amém.